Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joel da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aqui para nós darmos início à nossa série de estudo Batismo e Dons do Espírito Santo. Hoje vamos abordar um assunto referente à questão de profecia, né? É um dos atos mais polêmicos, um dos dons mais polêmicos que nós temos hoje, é o dom da profecia. Então isso aqui vai ser um pouco extenso, vamos dividir em 3 partes. Mas você acompanha o nosso ponto de vista e aí você faz sua avaliação, se realmente é o que a Bíblia diz, tá? Então, esse aqui é apenas um pequeno estudo para nós termos entendimento sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? Então, hoje é o dom da profecia. Assunto polêmico, ainda mais nos dias de hoje. Vamos lá, este dom é uma distribuição individual do Espírito Santo. É ele que realiza essa operação a cada um como quer. Sempre vou estar colocando esta palavra porque é o que o próprio versículo diz. Então, o dom é uma distribuição do Espírito Santo, tá? Então, guarda isso na tua mente. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá bom? 12 e 11. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Eu não vou entrar referente à questão do dom de elocução, né? Da pessoa ter uma boa oratória, falar bem. Não, o objetivo aqui é o dom espiritual, né? A pessoa fala assim, não, mas todo pregador é um profeta. Sim, em parte sim, eu posso dizer que sim. Você está pregando a palavra de Deus ali, você é um profeta. Tá bom? Um profeta da Bíblia Sagrada. Eu estou me referindo sobre o dom do Espírito Santo, o dom de profecia, tá bom? É como eu tenho falado, para ministrar a palavra aí, você faz um curso de oratória, de exegese, hermenêutica, homilética, e você se torna um bom orador. Agora, o dom espiritual é uma coisa a par, tá bom? Então, nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Vamos lá. Paulo diz que temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem este dom de profetizar, use de acordo com a sua fé. Isso é muito importante, porque a pessoa que está recebendo o dom da profecia, ela tem que ter convicção que é o próprio Espírito Santo na vida dela, tem que ter fé. Que a partir do momento que Deus está usando ela neste dom para profetizar algo sobre uma pessoa, ela tem que ter convicção pelo fato, porque a profecia tem que ter o seu cumprimento, tá bom? Não é uma palavra aleatória. O profeta, ele recebe o dom do Espírito Santo e a palavra que ele vai falar, ela tem que proceder diretamente do Espírito Santo. Não é algo motivacional. Romanos 12, versículo 6 fala assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Tá? Você tem convicção. Então, você pode ver que Elias era um homem sujeito a mesmas paixões que nós. Deus não falou para Elias que ia ficar 3 anos sem chover. Não, ele profetizou. Segundo a minha palavra, ficar 3 anos sem chover. E ficou 3 anos e meio aí sem chuva. O povo quase morreu de seca e fome. Então Deus honra a palavra do homem de Deus, Deus honra a palavra do profeta, sim, mas tem que ter convicção, tem que ter fé, tá bom? Então isso é bom guardar isso em mente. Vai esquentar ainda. Profeta do Antigo Testamento, vamos abordar esse assunto aqui. Primeira coisa, é preciso saber que um profeta é alguém que anuncia a palavra de Deus, um anunciador de boas novas. Tá bom? A pessoa é um profeta, ele é um anunciador de boas novas. Glória a Deus. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu 1,13. Veja bem que está aqui, ó. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou com o povo conforme a mensagem do Senhor. Não é mensagem do profeta. Eu sou homem de Deus, vai acontecer isso. Não, pera lá. Deus está falando com você, profeta? Cuidado. Isso é bom nós ter discernimento, porque às vezes as coisas... Então, o profeta, a pessoa que tem esse dom, ele tem que estar subordinado à direção do Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento sabiam que estavam ministrando a palavra de Deus e que não eram de si mesmo, pois eles falavam com autoridade. Então, o camarada ali tinha aquela unção, ele falava com convicção de Deus na vida dele. Tá? É interessante isso aí.
Vai refletindo, vai meditando, porque eu gosto de fazer uma ministração simples, um estudo simples, que dá a você uma amplitude. A tua mente vai abrindo para vários leques aí, e o Espírito Santo vai te direcionando. Tá bom? O profeta de Deus, ele ministra a palavra com autoridade. Até a princípio, eu prego a Bíblia Sagrada, eu já fui ministrar em algum determinado lugar, e muitas das vezes Deus quer me dar a palavra revelada. Eu pego a Bíblia Sagrada e ministro uma palavra profética dentro da palavra para as pessoas ali. Isso também é o dom da profecia, porém diferenciado. Então você está com aquela convicção ministrando ali, o Espírito Santo manifesta a graça e as pessoas são abençoadas pelo poder da palavra. Tá bom? E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares, e também para edificares, para plantares. Jeremias 1, versículo 9 a 10. Olha a responsabilidade do profeta Jeremias. Ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque o povo estava passando uma situação difícil, o povo estava na desobediência. Deus levantou Jeremias, não foi para amaciar o ego do povo, não. Levantou Jeremias para trazer uma palavra de advertência. Tá? Olha o que diz aqui: eu te ponho as minhas palavras na tua boca, diz o Senhor. Te ponho neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantar. Plantares. Olha que coisa interessante. O profeta de Deus, aquele que tem um dom da profecia, aqui é diferente. Aqui é o ministério profético do Antigo Testamento. Tá? Mas aquele que tem um dom da profecia, ele tem que ser Deus na vida dele. Porque senão Deus pode surpreender. Tá? É bem interessante. Eu lembro que eu fui ministrar num determinado lugar, e quando eu estava ministrando, subi ao púlpito e de repente o Espírito Santo me levou a ministrar. Aí o Espírito Santo falou para mim: fala aqui que aqui tem presbítero nesta igreja, tem um presbítero que ele bate na mulher e sai arrastando a mulher pelo cabelo no chão. E depois ele quer subir aqui sem pregar e exortar o povo. Deus vai tratar com ele. E aí, pregador? E aí, profeta? Como eu não me importo com fama nem com sucesso mesmo, rapaz, a giripoca piou. E depois a pessoa lá fora me chamou, a mulher me chamou, conversou comigo e falou que realmente as coisas estavam acontecendo. Então, já outras coisas que Deus já revelou. Então o profeta tem que ter convicção, porque uma hora ou outra as coisas podem ser difíceis para ele. Quem chamava o profeta era o próprio Deus, ou quem vocaciona o profeta é o próprio Deus, tá bom? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava, ou não se queima, né? Disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e o Deus... E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para o Senhor. Quando Moisés viu aquilo lá, ele estava praticamente assim, ele tentou libertar Israel com as suas próprias forças, foi rejeitado pelo povo, fugiu para o deserto, ali ele casou, né? Ali ele começou a ter sua família. Depois de 40 anos, Deus se revelou para ele. Deus falou assim: agora você está pronto para obedecer o meu chamado. Então você vê que Deus chamou Moisés. Então Deus chama os seus profetas. Olha aqui, ó, Amós 7, versículo 14 aos 15. Fala assim: ó, e respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então, Deus que chama os seus profetas. Se você já conhece a história de Elias e Eliseu, né? Elias foi, colocou a sua capa sobre Eliseu e disse: vem. Então Eliseu largou tudo que tinha, matou seus animais ali, fez churrasco para todo mundo ali e seguiu. Então Deus chama os seus profetas. Assim, Deus chamou Ezequiel, chamou Jeremias, né? O profeta Isaías. Então Deus chama, tá bom? Se você tem um chamado de Deus para ser profeta, honra o teu chamado, honra o teu ministério, tá bom? Havia outros que se denominavam profetas sem ser chamado pelo Senhor. Isso aqui tá cheio hoje.
E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão, nem lhe falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado. E que dizem: nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Jeremias 14, versículo 15. Querido, preste atenção. Como já falei, Jeremias ministrou para um povo em tempo de crise espiritual. O povo estava sofrendo. Porém, a desobediência estava muito grande. O povo estava num misticismo religioso muito grande. Se afastaram de Deus. E Deus levantou Jeremias para profetizar para que o povo se arrependesse dos seus pecados. O povo ia ser levado para o cativeiro. Mas os falsos profetas se levantaram para dizer: não, é mentira. Jeremias está mentindo. Nós estamos em tempo, não, Deus está em paz com todo mundo. O mundo está tranquilo, está todo mundo na paz, está todo mundo na bênção, é só paz e prosperidade. E Deus disse não. E o que Deus fala? Porque muitos se denominavam falsos profetas. E isso causou um problema terrível em Jerusalém, em Israel, Samaria, em todo o povo judá. Foi o que arruinou a história de Israel. Os falsos profetas. Que eles só profetizavam bênção, 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 e não levavam o povo ao arrependimento. Eu acho que hoje você já vê situações assim, né? Hoje não é muito diferente, não. Vocês vão abordar lá na frente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhe falei, contudo eles profetizaram. Jeremias 23, 21. Sabe, hoje, infelizmente, hoje nós enfrentamos situações assim. Pessoas se autodenominam profeta do Senhor e está fazendo coisas terríveis, terríveis, terríveis com a obra do Senhor. Só que Deus não mandou esses profetas. Deus não mandou. Vamos ver? Vamos lá, escola de profetas. A nação de Israel era familiarizada com os profetas, pois sabiam que a própria lei mosaica foi entregue por um profeta, por um grande profeta, de onde surgiu a sua história, né? A questão de Moisés, no Monte Sinai, quando saiu o povo do Egito, caminhada ali em Levítico, e assim se conhece a história. Deus estabeleceu uma aliança com o povo por meio de seus profetas, né? Começando ali por Moisés, um grande homem de Deus, profeta. Então o povo de Israel era familiarizado com profetas. Familiarizado. Isso é muito interessante. E por esse motivo surgiram nos dias do profeta Samuel escola de profetas. Ele foi um grande motivador para tal desempenho, sabia? Que toda pessoa que queria ser profeta no Antigo Testamento, ela precisava passar por uma escola de profeta. Escola, tinha que conhecer a Torá, tá? Conhecer a Torá, conhecer as histórias do povo hebreu. Então, tinha que ter um entendimento de quem era verdade Deus. O profeta ele tinha que conhecer o Deus que ele servia. Não é como hoje, que alguns profetas se dizem profeta, mas não sabem nem que é o nome do Deus que ele serve. Entende? Tem alguns que não participam de uma escola bíblica, não participam de um seminário de treinamento. Não, só vai falando asneira. Eu acho que nunca chegaram a ler a Bíblia. Nunca chegaram a ler a Bíblia. Nunca. De Gênesis a Apocalipse, eu acredito que não. Mas pega texto aleatório, sem fundamento, e quer profetizar para as pessoas coisas que elas nem... Tá? Então, a escola de profeta é bom. Então enviou Saul, né, mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. E depois foi o próprio Saul ali pegar Davi, onde estava na escola de profeta, se escondendo, né? E de repente o próprio Espírito Santo pegou Saul e ele profetizou e ficou nu, caído no chão. Esse é o poder de Deus. Aí lá em 2 Reis, aqui é 1 Samuel 19, 20, 21, 2 Reis 6, 17, vai falar também de Elias,
sobre aonde as pessoas vão ampliar o templo, né? A congregação de profeta, a escola de profeta ali. Aí eles descem ao Jordão, cortar madeira para poder ampliar. E um machado caindo da água, ali tem todo aquele transmitir ali, e Deus faz uma grande obra. Então o que eu quero dizer para vocês, havia escola de profetas. Havia escola de profetas. Eles aprendiam, tinham vida com Deus, oração, consagração, tinham treinamento. Então sempre é bom, a pessoa que auto se denomina profeta, vai fazer um cursinho, vai fazer um curso de teologia, tá? Não estou dizendo que você não pode também se tornar um cético muitas vezes, mas faz um curso de teologia, aprenda a palavra de Deus, aprenda a palavra com homens que creem nos dons do Espírito Santo. Aprenda com homens, tá cheio de homens de Deus abençoados na rede social, homens maravilhosos, profetas de Deus, aprenda com eles. Então, se você quer ensinar, primeiro se assenta, ouça, aprenda, seja cheio do Espírito Santo e profetiza. Não são do Espírito, que o Espírito passar para você. Vamos lá, as palavras do profeta eram palavras de Deus. Coisa linda, né? E disse-me o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo, ou que vê? Ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Êxodo 4, né? Versículo 11 a 12, coisa linda. Não adianta correr. Quando a pessoa recebe a vocação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre ela, querido, não adianta correr. Você vai falar o que Deus determinar. Senhor, eu não sei, mas Ele é o Deus que te capacita. Ele é o Deus que te capacita. Pois eles eram movidos pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-á um outro homem. Quando o Espírito Santo pegou ali Saul, né? Ele profetizou ali, foi algo extraordinário ali, mas depois ele se desviou e um espírito maligno começou a usar a vida dele. Então o Espírito Santo, ele se apodera da pessoa, que dá lugar, legalidade. Tanto na vida da mulher, do homem, o Espírito Santo faz coisas tremendas, extraordinárias. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram a cada osso ao seu osso. Ezequiel 37, 7. Olha que coisa linda. Eu profetizei conforme o Senhor, conforme Deus, conforme o Eterno me deu ordem. Então você tem que falar aquilo que o Espírito Santo passar para você. Tá bom? Os falsos profetas eram mortos. Gente, isso aqui é bem interessante. É a forma que Deus agia para preservar o povo de Israel, né? Para preservar a nação de Israel, Deus determinava a morte dos falsos profetas. Ai, Jesus. Já pensou se Deus fizesse isso hoje? Literalmente físico, né? Claro que eu vou explicar para vocês sobre essa morte, tá? Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Deuteronômio 18, 20, versículo 22. É a ordem, era a lei, não tinha esse negócio. Não tinha esse negócio. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás um mal do meio de ti. Deuteronômio 13, versículo 5. Era a ordem de Deus. Profetizou mentira? Não foi eu que falei? Pode matar. Era o sistema da lei. Não tinha por onde correr, amado. Não tinha por onde correr. Deus não tinha essa questão, porque usou o nome de Deus, um nome sagrado. Usou o nome de Deus para falar uma mentira. E Deus não tolera isso. Deus não tolera. Vamos lá? Para preservar a nação de Israel, Deus determinava a morte dos falsos profetas. Mas nos dias de hoje, essa lei de punir os falsos profetas, né, com a morte, não está mais em vigor. Tá bom? Essa lei não está mais, porque era a lei do Antigo Testamento. E nós não estamos mais subordinados à lei do Antigo Testamento, embora que o Antigo Testamento não tenha nada a ver conosco. Tá? Eu estou trazendo esse estudo para que você possa chegar ao dom da profecia. E para vocês entenderem como que Deus agia. Então, só que esta é uma lei que não está mais em vigor hoje.
não está mais em vigor. Pois a partir do momento que uma pessoa se autodenomina profeta, sem o Senhor a ter chamado, e começa a profetizar mentiras e enganar o povo, ele já está morto espiritualmente. Uma força maligna se apodera dele. Tá? Isso é para o dia de hoje. Tá bom? No Antigo Testamento, nos dias de hoje, eu tenho esta visão. A pessoa recebe o dom de profecia, ela muitas vezes não está de acordo com a palavra, age erradamente, desobedece a palavra e começa a profetizar para enganar o povo por dinheiro. Isso aí tá cheio, um bando de mentirosos aí, pilantra, enganando o povo com profecias mentirosas. Elas já estão mortas espiritualmente. Não precisa morrer fisicamente, já estão mortas espiritualmente. Elas não têm o Espírito Santo na vida dela. Há um espírito maligno que se apoderou da mente e do coração delas, e elas começam a profetizar coisas que a palavra não diz. Então elas já estão literalmente mortas espiritualmente. E vai levar outras pessoas após si. Tá? Olha o que diz aqui. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Olha que coisa tremenda. Quando aquela questão do rei Acabe e Josafá ali naquela reunião, né? E todo mundo profetizando: não, vai rei, que a guerra é tua, vai, Deus já te deu vitória, teus inimigos vai ser tudo destruído, vai lá rei, porque olha, Deus já assinou a tua vitória, né? Coisa linda. Pode ir rei, não tem problema não, Deus já decretou a tua vitória, vai lá. Aí chega lá Micaías, um soldado falou assim: ó, é o seguinte, todos os profetas profetizam coisas boas, coisas que o rei quer ouvir. Então você fala a verdade, profetiza coisa boa. Quando ele chegou lá, o rei perguntou: e aí, vou para a guerra ou não? Ele com sarcasmo disse: não, pode ir, que o Senhor é contigo. Ele já discerniu que ele estava com sarcasmo. Ele falou: até quando tu vai mentir para mim? Ele falou: olha, eu vou ser bem sério contigo. Deus falou para mim que tu vai morrer. Tu vai morrer e não tem como você voltar em vida. Apanhou, foi preso e o rei morreu. Então, o homem de Deus fala a palavra de Deus, mas o falso profeta fala a palavra para enganar o povo, porque interesse financeiro. Então, é um espírito maligno. Estou falando do assunto do Antigo Testamento. Há um espírito maligno que se apodera da pessoa, porque ela já não tem mais o Espírito Santo. Mas esse espírito maligno faz com que a pessoa fale aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não o que Deus quer falar com elas. Aí o profeta recebe seu cachê gordo, enche o seu bolso, tá? E depois o que acontece? As pessoas vão para o inferno, tá? Porque o profeta mentiu, e depois vão se encontrar no inferno os dois por causa da desobediência. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. 1 Samuel 16, 15. Irmão, se você for pegar para ler Samuel, capítulo 16, 15, ou capítulo 15 em diante, você vai ver que quando o Espírito Santo se retirou de Saul, o espírito maligno entrou na vida dele e ele profetizava. Ele profetizava dentro da casa e para todo mundo ali. Então o espírito maligno se apoderava da vida dele. E depois a gente conhece a história do rei Saul, que aconteceu com ele. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado. Deus ficou 400 anos em silêncio. Os profetas desapareceram, não houve qualquer declaração de que as profecias tenham terminado. Houve um grande silêncio e ninguém percebeu 400 anos de silêncio. Mas Deus prometeu que em seu tempo enviaria um profeta que ia preparar o caminho para receber o Messias. Vamos lá? Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Então passou-se o tempo de período, chegou o tempo ali do livro de Malaquias, no período de 400 anos, entre o livro de Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio. Ninguém mais questionou sobre algum profeta que surgiu. Houve grandes histórias, grandes conflitos que Israel passou, mas houve um silêncio. Então, por quê?
Porque muitas vezes a nação ela não deu ouvido à palavra de Deus. Então Deus parou não mais enviar seus profetas. Deus ficou em silêncio no período de 400 anos. E a gente conhece a história. Tá bom, querido? Na próxima aula vamos entrar sobre essa continuação, sobre os 400 anos de silêncio, e vamos continuar sobre essa questão do dom de profecia.